Nós somos, e estamos aqui, mesmo ignorado por esta leva de homens carnal, que tem levado o povo para o lado emocional. Eles levam o povo para o lado emocional. Edson Matos, meu amigo Edson Matos. Edinho, ela é Anitta Garibaldi, da Secretaria da Agricultura. Deixa eu colocar teu nome aqui, Edinho. Edson Matos. Então eles têm muito de abajulação, esses líderes religiosos. Eles têm muito barulho. Uma lata velha vazia faz muito barulho. Eles são esse tipo. Muito barulho, muita luxúria. Grandes templos, grandes centros recreativos. Agora estão na moda dos centros recreativos. Para levar o povo para as piscinas, para os jogos de futebol, para segurar o povo, reuniões da juventude em todo o país. Aquilo que a Assembleia de Deus fez, que as outras denominações fizeram nos anos 60, 70, 80, agora este povo dessa seita, grande seita mundial, que nasceu lá em Jeffersonville, nos Estados Unidos, é um suposto profeta que não tem nada de profeta, porque as profecias dele nunca se cumpriu nenhuma, as predições deles nunca se cumpriram. Dele nunca se cumpriu, então ele é um falso profeta. Podemos afirmar com toda sinceridade, um homem que teve a coragem, a ousadia de caluniar a Eva por adultério e prostituição, por traição, teve coragem de dizer que Eva traiu Adão e gerou Caim com a serpente, teve coragem de dizer isto, quando a Bíblia Sagrada enfatiza esse fato, diz que Caim é filho de Adão. A Bíblia diz que Caim é filho de Adão. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a sua mulher Eva, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Quem foi que conheceu a Eva? Adão, é o que diz a Bíblia. Chega de arrazoamento, chega de mentiras, chega de blá blá blá, chega de enganação. Pastores que procuram sustentar esta doutrina da semente da serpente, totalmente fora das Escrituras. Parem com isto, vocês estarão diante do juízo de Deus, dentro de poucos dias. Vocês estarão. Muitos deles alguns deles morreu em grande escândalo sexual, grande escândalo. Morreu em adultério, inconfesso. Pelos frutos os conhecereis, diz a Bíblia. O que tem muito neles é carnalidade. Claro, pelos frutos os conhecereis. Não vou generalizar aqui, lá tem homem bom. Lá tem, no engano, tem homens bons, mulheres boas, que estão ali sendo enganados. Por que que eu fui enganado? Por que que nós fomos enganados, pastor Paulo? Porque nós deixamos de examinar a Bíblia pelo prisma espiritual e passamos a ler livrinhos, ficar com livros de homens. Abandonamos a Bíblia, a palavra de Deus. Mas quando Deus falou em nossa consciência que nós teríamos que parar, examinar as Escrituras e orar, se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender e orar e se humilhar, eu descerei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. É isto que aconteceu. Nós se humilhamos, não basta ser batizados em nome de Jesus Cristo, se chamar pelo nome de Jesus, precisa se humilhar,
orar. Aí ele desce e muda o cenário. Estou indo longe já. A inspiração desce do céu. Quando o Espírito da verdade, ele chega, ele nos guia em toda a verdade. João 16:13. Ele não guia em partes da verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Toda, total. Não precisa temer o que as pessoas dizem. Não precisa temer em ficar sozinho. Micaías, ele estava lá, sozinho, em defesa da verdade. Irmã Marli Teles, Deus te abençoe, minha preciosa irmã. Também a Marlene Santos, aí em Brusque, Deus te abençoe, irmã Marlene, em nome de Jesus Cristo. A Marisa também, minha irmã, lá em Caxias do Sul, já está ali também presente. Eu não posso, eu tenho que ir congregar. Eu tenho que ir. Eu estou viciado. Estou viciada em emoção. Viciados em emoção dos dons. Da euforia. Da emoção. A emoção é um analgésico. Nós trabalhamos com saúde. Nós não trabalhamos com analgésico. Nós não trabalhamos com analgésico. Nós trabalhamos com produtos que trazem a cura. Da mesma sorte, a emoção é aquele analgésico que você toma para fazer a febre baixar, para fazer a dor cessar. Analgésico não é a cura. Analgésico é paliativo. Paliativo. O produto natural traz a cura. As terapias trazem a cura. As fitoterapias trazem a cura. Mas o analgésico é paliativo. A emoção é paliativa. Eu estou cheio de problemas, eu tenho que ir lá para receber uma descarga de emoção. Se eu pudesse, pastor Paulo, ir em todas as reuniões que acontecem aqui em nossa região, eu iria para receber emoção, para entrar no espírito da emoção. Mas eu sei que aquilo ali não cura, a sede não mata, a sede da alma. O que mata a sede da alma é você levar a sua alma em um lugar que exista ali um líder, que exista um pastor, um pregador, que vive a palavra e decidiu andar pela palavra, que existe ali um homem comprometido com a palavra de Deus, desviado dos sistemas criados pelos homens, homem que não tenha fábula, homem que não gere doutrinas, um homem que esteja comprometido com a verdade, de mangas arregaçadas em defesa da verdade, custe o que custar, onde esteja um homem que te guie ao aprisco divino, que te leve, que te mostre o caminho que vai para o céu. Um homem que não esteja pautado em emoção. Não. Um homem que esteja preocupado com a cura da sua alma, com a cura, com a libertação da sua alma. Pastor, a minha igreja é boa, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu deixei de prostituir. É muito bom essas coisas, são coisas boas, mas você deixou para cumprir os desígnios da sua religião? Para Deus,
você não está dizendo nada, porque Deus não quer um sacrifício humano. Deus quer um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que produza esses frutos, que deixe de fumar, que deixe de beber, que deixe de prostituir, que deixe de ser idólatra, arrogante, prepotente. Oh, mas que seja pelo Espírito Santo, porque nós somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Nós temos que produzir estes frutos, mas temos que produzir pelo Espírito Santo, não para agradar o pastor, não para fazer o que a igreja quer. Você não tem que ir lá na igreja para agradar o pastor, para buscar emoção, analgésico, não. Você tem que ir lá onde exista um homem comprometido com a palavra, que ele traga a correção, que ele traga a palavra de conforto, mas traga a correção também, que mostre que Jesus Cristo é o caminho, que a mensagem da cruz é que interessa. O que interessa não é a mensagem de um homem. O que interessa não é a mensagem de uma igreja. Não! O que interessa é o que está escrito nas Escrituras. E a Bíblia diz que Caim é filho de Adão. E a Bíblia diz que o 7º anjo toca sua trombeta e há um grande movimento nos céus e os reinos desse mundo passam a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. O 7º anjo não toca sua trombeta em Apocalipse 10:7. Ele toca sua trombeta em Apocalipse 11, versículo 15. Olha quantos anos nós fomos enganados! Quantos anos que nós fomos enganados, porque deixamos de buscar a Deus, de orar a Deus e examinar a palavra de Deus. Eu li mais de 200 livrinhos daquele americano inteligente, cheio de dons, cheio de dons. Irmão Elias, e por que você deixou agora? Porque a verdade vai além da mensagem daquele homem. Eu deixei a religião de meus pais, porque a Bíblia vai além da religião de meus pais. Mas eu entrei em uma seita, eu fui enganado, eles lambuzaram de mel a mensagem daquele americano, eles nos enganaram, não falaram a verdade, não falaram que ele tinha marcado a vinda de Jesus para 77. Eles não disseram para nós que ele tinha profetizado, predito a vinda de Deus, o fim do mundo em 77 e nada tinha acontecido. Eles não falaram para nós. Não, pastor Paulo, eles nunca disseram para nós que aquilo... O que é isso? Falsa profecia, portanto, falso profeta. Cadê que acabou o mundo em 77? Cadê pastor Paulo, que Billy Paul, cadê? Desculpa, pastor Paulo, eu usar o seu nome aqui. Cadê que Billy Paul viu os tubarões nadando nas ruas de Nova York quando ele era jovem? Ele tem 88 anos, Billy Paul é um velhinho acabado. Que com essa idade o homem pode dizer que está no final da vida. Nunca aconteceu. Essa profecia é verdadeira? Não, não. Quando ele disse que 16 homens morreriam na construção da ponte em Ohio e nada aconteceu, morreu 3 pessoas, essa profecia é verdadeira? Não. Esse profeta é verdadeiro? Não. Esse homem que disse ser o Elohim, e que disse que Billy Graham e Oral Roberts eram os anjos que desceram em Sodoma e Gomorra, que foi tão ousado em dizer que seria o Elohim. Pobre homem, morreu com 55 anos de idade. Pobre homem, morreu com 55 anos de idade.
a Marlene Santos, a irmã Lídia vai anotar ali, o Gesiel Stanque, também, a irmã Marli Teles, também, se você esqueceu, você pergunta. Pobre homem morreu, estava em contenda com a família dentro do seu veículo, e então ali ele morreu, perdeu a boleia do seu veículo e ali ele morreu com 65 anos de idade. Vocês querem saber com quantos anos morreu Billy Graham? O homem que ele disse que era um dos anjos que desceu em Sodoma e Gomorra? 100 anos de idade. Estava completando 100 anos de idade Billy Graham. E o Oral Roberts também morreu em sua velhice. Tem mais, pastor Paulo, Gesiel, tem mais coisa das falsidades do grande pregador americano William Branham. Tem mais coisas. Ele disse ser o Elias, de Apocalipse, capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus disse que aquele Elias ali era João Batista. Jesus não disse que seria para os nossos dias. Não disse. Os discípulos de Jesus, em Mateus 17, 13, diz a Bíblia que entenderam que Jesus falava de João Batista. E esse tal de William Branham, que eu não gosto de citar o nome dele, mas é preciso dizer, senão vocês não vão saber quem que é. Ele se fez Elias, o grande profeta para o tempo do fim. A Bíblia não fala de um profeta para o tempo do fim. A Bíblia fala não no singular. A Bíblia fala no plural. Plural. A Bíblia fala de profetas no plural. Quem são estes profetas? Somos nós que estamos aqui proferindo as Escrituras. Tudo que eu falei aqui é verdade, pastor Paulo. Constatado, tudo verdade. Quando o grande profeta, suposto profeta, ele pode ser profeta, falso, né? Também é profeta. Falou das 7 eras, os 7 selos, ele estava simplesmente plagiando Carlin Silac. Eu quero estar aqui até quando Deus me der vida, batendo contra essas falsas profecias, contra os falsos profetas que usufruem do dom de Deus, dos dons, e saem por aí fazendo milagres e prodígios e maravilhas, enganando o povo, arrastando multidões, porque a porta é larga, o caminho é largo. Sempre batendo contra as coisas erradas. Custe o que custar. Ficamos sozinhos, mas ficamos com a verdade. Perdemos amizade de familiares, de amigos, mas ficamos com uma verdade. A inimizade com o mundo é a amizade de Deus. Se você tem amizade com o mundo, você tem inimizade com Deus. Esse mundo religioso, apodrecido, contaminado de veneno, intoxicado, esse evangelho intoxicado, que tem matado a alma de milhares de pessoas. Vamos bater contra isto, enquanto nós temos liberdade de expressão, enquanto nós podemos dizer, bater forte, doa em quem doer. Satanás com suas artimanhas serão desmascarados, estão sendo desmascarados nesta manhã. Apocalipse capítulo 10 e verso 7, esse anjo nunca tocou sua trombeta. Quando tocar existirá um grande barulho no céu, um grande evento, e os reinos deste mundo passam a ser de nosso Senhor e de seu Cristo.
Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quando Jesus disse, em Mateus 17, 11, mas Elias havia de vir e restaurar todas as coisas, é o que diz em uma Bíblia que eu tenho. E seus discípulos entenderam que Elias falara de João. Mas digo-vos que esse homem já veio, e fizeram o que quiseram com ele. Quer dizer, decapitaram ele, mataram ele, desprezaram a sua mensagem. E seus discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. É o que diz a Bíblia. Era isto que Jesus estava falando. Em 2015, Gesiel, quando estava na casa do tio Pedro, em Curitibanos, ele disse, vocês, irmão Elias, são uma cegaiada, idólatras. Ele teve coragem de bater de frente comigo e dizer, vocês, irmão Elias, são uma cegaiada, idólatras de William Branham. Eu fiquei muito bravo com ele, enfurecido. Mas ele estava correto. Se ele estivesse vivo hoje, eu pediria perdão a ele pelas minhas loucas atitudes. Irmão João Subtil. O João Subtil também está ali na audiência. Pastor Pedro Antônio Correia ficou com 2, 3 ovelhas, mas ficou com a verdade, morreu pela verdade. Discutindo esses assuntos com ele, na igreja, 3 horas da manhã, ele estava ali examinando a Bíblia, eu desci. Ele falou, que irmão Elias, Jesus não estava falando de uma coisa do futuro, porque fala virá. Nesta Bíblia, noutra fala havia de vir. Então aqui é dialeto de tradutor. Um fala havia de vir, o outro fala virá. E seus discípulos entenderam que eles falaram de João o Batista. Irmãos, isto é a verdade ignorada por esse povo. Irmão Ailson Moraes em Campo Belo do Sul. Estou aqui pertinente pela palavra, pela verdade, pregando um batismo correto que está nas Escrituras. Mas ele pregou o batismo verdadeiro. Ele pregou o batismo verdadeiro e nos encurralou. Nos encurralou. Trouxeram uma mensagem lambuzada de mel, passaram no nosso beiço, colocaram na chupeta, falaram, chupa aqui. Mas a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Cegaiada, examinem a palavra de Deus. Busquem a Deus com um coração sincero. Foi isso que o pastor Pedro falou para mim. Foi isto. Isto me deixou revoltado. Uns dias antes eu tinha profetizado a morte dele em 5 anos. Por mais que eu tinha um dom de profecia, tenho um dom de profecia e as profecias acontecem, ele morreu mesmo dentro dos 5 anos. Mas ele morreu falando a verdade. Batendo contra mim, um homem bravo, um homem... O santarrão! Prepotente, arrogante! Ele não estava nem aí. Na sua propriedade, na sua casa, eu batendo contra ele, batendo contra as atitudes dele, sendo que ele estava correto, mas na minha cegueira, cego do jeito que eu estava, eu não conseguia reconhecer o homem na verdade. Mas ele estava com a verdade. Clóvis Donizete, Clóvis, Deus te abençoe você, a irmã Luciana, a pequena Lorena Jonas, Deus abençoe todos vocês. Estou aqui de volta, Clóvis, gritando contra os enganos, o grande engano das religiões. Se as religiões fossem boas,
elas erradicariam a pobreza. As religiões criadas pelos homens engana muito. Se elas fossem do Espírito Santo, elas tomariam a Santa Ceia juntos. Eles davam as mãos e seriam um povo só. Aí está a grande confusão de Apocalipse capítulo 13. Aí está a grande confusão. Nós estamos em uma denominação, mas não criamos doutrinas. Nós cremos na palavra de Deus. Nós pensávamos que nós não éramos uma denominação. Mas era pior do que uma denominação. Nós éramos uma seita diabólica, idólatra, uma seita demoníaca, que engana, que persuade as pessoas a andar no caminho errado. Era isso que nós éramos. Era isto. Lembro que quando aquele pastor Clóvis chegou em minha casa, lá na fazenda, 2 meninas, e estava persuadindo as pessoas a entregar o dízimo. Não sou contra os dízimos, não sou contra as ofertas, entendam que isto tem que ser por Deus, pelo Espírito de Deus, que ele estava batendo contra os costumes das mulheres, que ele estava falando, que eu abandonei aquele homem e falei, não quero andar com você mais, na fé, você não serve para me ajudar a conduzir este povo a Deus. A meta daquele homem era conduzir o povo a uma religião diabólica, a uma seita, por mais bom que aquele homem era, mas até hoje ele defende a sua seita, uma seita que ensina as coisas erradas, que idolatra um homem, um americano. Meu ídolo é Deus, meu ídolo é Jesus Cristo, vivo pela fé. Nunca persuadi o povo a me dar dinheiro para pregar o evangelho. Sempre trabalhei e preguei o evangelho. Esse escolarinho duro, assalariado lá do sul do país, que pisaram por cima de mim, quando eu abandonei a seita, eu não dei conta de viver a doutrina daquela seita, porque a doutrina daquela seita leva a idolatrar o William Branham, e fazer capital, pedir dinheiro, ensinar o povo a dar dinheiro, não. Eu quero ensinar vocês a crer na verdade. O Clóvis é prova que viu eu trabalhando e indo no programa do rádio pregar o evangelho. Nunca pedi dinheiro para ninguém. Tá certo que muitas pessoas me ajudaram. Quando eu saí da seita, teve pastores que me ajudaram, irmãos que me ajudaram, amigos que me ajudaram. Clóvis, Deus abençoou minha vida financeira quando abandonei aquela seita idólatra, que persuade o povo a crer em um homem, a crer na mensagem de um homem. Eu saí fora do espírito daquela mensagem e voltei para o espírito da cruz de Cristo. Deus abençoe todos vocês que estão do outro lado, que há muito tempo não me viam mais aqui, mas eu estou aqui de volta. Estou aqui de volta. Estou preparando um estúdiozinho. Vamos comprar equipamento para levar o evangelho até onde a gente possa levar. Irmão João Subtil, eu tenho compromisso com a verdade, não tenho compromisso com uma religião. Abandone esta coisa de religião criada pelo homem. Abandone, tem veneno na comida e você vai comer e vai morrer a sua alma. Sai dela, povo meu, para que não embriagues com o vinho da sua prostituição e para que não incorrais nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Faça como eu fiz. Fique sozinho
como Micaías ficou sozinho, mas ficou com a palavra. Faça como o profeta Elias. Eu pensei comigo em 2015, vou ficar sozinho. Pensei, quando eu comecei a examinar e ver as mentiras, camufladas, os pastores pagando suas meretrizes, pastores, grandes nomes de pastores daquela seita que eu pertencia, pagando sua amante com os dízimos. O maior líder aqui no país, daquela seita envolvido em grande escândalo sexual, virado em um maníaco sexual, e daí não dá para falar nada porque morreu em grande escândalo, nunca quis consertar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se não tem ninguém aqui neste mundo que não tenha coragem de falar, eu tenho, porque tenho convicção. Quem anda no Espírito não cumpre os desejos da carne. Que espírito andam esses líderes que vivem em adultérios? Que espírito é isso? Que espírito é esse? Irmã Maria, eu digo, a irmã Maria Santos, eu tenho muitos anos de ministério, Como quando eu comecei a bater contra as imagens nas igrejas, eu comecei a arrumar adversários, eu comecei ali a arrumar inimigos. Pastor Luiz Mendes começou batendo contra as coisas erradas, mas ele não teve pulso. Ele teve que concordar e ficar lá, concordar. Pastor Luiz Mendes, sai dessa coisa, abandona essa coisa, ou você se perderá. Eu tinha um áudio até pouco tempo de um pastor aí do Sul, de 14 minutos, ele falando comigo. Não faça isso, irmão Elias. Por quê? Porque ele sabia que eu sou desbocado para falar a verdade. Ele sabia, porque eu bati de frente com ele. Bati de frente em sua chácara. Bati nas viagens, dizendo: que coisa é esta que esconde pecado? Que religião é esta? Que mensagem é esta que ensina coisa errada? Esta mensagem ensinou as igrejas não falar nada de errado dos pastores deles. Eu nunca fiquei quieto. Nunca, pastor Paulo. Eu nunca fiquei calado. Deus é testemunha disto. Naquele grupo grande que nós tínhamos, eu falava essas coisas com eles. E se eles quiserem falar comigo um dia, eles têm meu contato, eu estou aqui, eles não têm coragem. Eles ficam zoando por fora. Zoando. Clóvis, aquele homem, eu não quis andar mais com aquele pastor. Que estava lá com aquela arrogância, aquela prepotência. Preferi ficar sozinho. Aquele que procura viver piamente sofrerá perseguição. Quero chegar diante de Deus com minha consciência limpa. Procurei falar a verdade a respeito dos fatos. A irmã Maria Ogucico, minha filha na fé, lá no Mato Grosso, em Cuiabá, né, irmã Maria? Custe o que custar, ficaremos com a verdade, ficamos sozinhos. Não tem problema. A última ceia que eu tomei, irmã Maria, eu tomei com a senhora. Nós não tomamos mais.
Aquele dia que a senhora teve aqui, não tivemos condição, não teve tempo. Por conta que eu não encontrei um vinho para nós fazer a ceia, para nós beber da ceia. Voltei com tudo para as redes sociais. Agradeço a Deus pela fé que um dia foi dada aos santos. Você quer sofrer perseguição? Viva piamente. Viva piamente. Examine a sua igreja, as doutrinas da sua igreja. Leve para diante da palavra para você ver. Leve esta mensagem de William Branham para diante da palavra, em sinceridade, para você ver. A doutrina da sua religião, seja ela quem for. Não vou citar nomes aqui, para não ferir as pessoas. Leve para diante da palavra, para você ver o que sobra. Eu estou aqui para esclarecer, para mostrar para você as Escrituras, para examinar as Escrituras com você. Os crentes de hoje são os crentes relaxados, que não examinam a Bíblia, que não procuram saber qual é o batismo verdadeiro. Batismo verdadeiro é dos apóstolos. A doutrina verdadeira é dos apóstolos e dos profetas da Bíblia. Estou aqui. Disponibilizo para conversar com você. A irmã Itamira Pozo, Deus te abençoe, preciosa. Para conversar com você, para dialogar, para discutir assuntos da palavra. O que a Bíblia diz sobre casamento? Casamento para as religiões é papel velho, é documento, é cerimônia, mas para Deus, leia Mateus 19:6. O que Deus ajuntou, casamento, só é aquilo que foi ajuntado por Deus. O resto é resto. O resto é engano. O resto é adultério. O resto é relaxamento. É isto que a Bíblia diz. É isto. O irmão João Volney Stanque, o irmão pastor Paulo Sérgio, o Edson Matos, a Anitta Garibaldi, meu amigo, a irmã Marlene Santos, a Adi, lá em Brusque, a irmã Marli Teles, no Paraná, o Gisel Stanque, a Anitta Garibaldi, meu filho, que esteve aqui conosco por uns 40 e poucos dias, Luiz Carlos Roque, Deus te abençoe, Luiz Carlos, onde você estiver, Ludmila e o Vanderlei, ali, meus filhos na fé, ali no Quinto Beck, o Orival Francisco Machado e Anitta Garibaldi, o meu amigão Orival. O irmão Antônio, a Lúcia Scott, acho que ou Sachete, coisa assim, Silva. Antônio Beltin, Deus abençoe o Ailson Moraes, lá em Campo Belo do Sul, Santa Catarina, o Clóvis Donizete, né? Lá em Rio Crespo, nossos amigos, irmã Maria Santos Ogucico. Em Mato Grosso, em Cuiabá. Deus te abençoe, irmã Maria Santos. Também, se eu esqueci alguém, passei alguém aqui, irmão João Subtil, eu falei, né? Deus te abençoe grandemente. E vocês que vão ver esta live depois, só procurar saber da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.